Estava refletindo na história de Pedro. Pedro foi um homem impressionante. Nós temos na Bíblia registradas várias passagens onde Pedro se mostra bem intempestivo, inconstante, uma pessoa muitas vezes de difícil trato, mas também extremamente impressionante por sua coragem, por sua ousadia. Pedro, eu consigo imaginá-lo como um jovem, porque ele era jovem quando se encontrou com Jesus. E imagina, Jesus tinha 30 anos, ele tinha mais ou menos a mesma idade que Jesus, não era muito mais velho. Nós não temos a idade exata de Pedro, mas ele tinha nessa faixa entre os 20 e os 30. E eu consigo ver Pedro como um homem em busca de aventuras. Vejo Pedro, um homem que era extremamente empolgado, feliz com as coisas, era uma pessoa extremamente envolvida, tanto que às vezes era impulsivo. Mas eu consigo imaginar esse jovem chamado Pedro crescendo e tentando viver uma vida que valesse a pena. Ele e seu irmão, eles trabalhavam com o pai num barco de pesca. E imagina o que era isso naquela época. Ele era um microempreendedor individual que tinha lá seu barco de pesca. E eles vendiam aqueles peixes para ter ali o sustento da sua casa. Pedro, mesmo jovem, já era casado. Trabalhava com seu pai. Mas de repente, num dado momento da história, no momento em que a nação de Israel estava fragmentada, dividida, tinham governantes em vários lugares diferentes, o Império Romano estava subjugando aquela terra e eles viviam debaixo de uma opressão estrangeira. Ouve-se dizer que no deserto há um homem gritando, dizendo que ele é a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Pedro vai até lá e conhece João Batista e se torna discípulo de João Batista. Estando ali, João Batista, eles ouvindo ele, dizendo: será que tu é o Messias? Nós achamos que João é o Batista, na verdade é o Messias que chegou. Ele disse: não, eu não sou o Messias. Na verdade, eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias do Messias. Eu só sou o seu precursor. Eu anuncio aquele que virá. Mas fiquem atentos, ele deve aparecer logo. Mas João, quem é? Ele diz: eu não sei. Eu só tenho uma promessa. Eu sei que o Senhor me falou que sobre quem eu visse descer o Espírito Santo, esse era o Cristo. Depois de um dado momento, nós sabemos que Jesus se encontrou com João Batista, foi batizado, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e Jesus foi para o deserto, passar 40 dias em jejum e busca de Deus. Lá ele foi tentado pelo diabo, mas quando ele volta do deserto, diz que ele passa de novo ali perto onde estava João Batista, e João está com os seus discípulos, e Pedro estava lá. E aí João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí quando Pedro ouve aquilo, acha interessante, mas Pedro não segue Jesus. Pedro fica com João Batista. Quem vai é André. E vai atrás de Jesus, e eles vão seguindo Jesus. E aí Jesus olha para trás, vê que está sendo perseguido e pergunta: o que vocês querem? E aí eles perguntam: onde é que o Senhor mora? Ah, venham ver. Depois que André conhece Jesus, ele chama Pedro.
E aí Pedro tem aquele encontro com Jesus, aquele encontro que marcou a sua história. Aquele encontro que é quando a gente bota os olhos em Jesus de verdade e a gente diz que foi conquistado. Você foi fisgado. Querido, se você ainda não teve esse momento, eu quero desafiar você a ficar bem incomodado. E dizer, eu preciso desse momento em que eu vou olhar para Jesus, eu vou me encontrar com Jesus e vou me sentir fisgado, que eu não consigo viver sem Ele. Pedro teve esse momento, e aí Pedro ficou dividido na sua lealdade. Eu sigo Jesus, eu fico com João Batista. Mas João deixou muito claro, eu só estou aqui para preparar o caminho para Jesus. Mas Pedro não vai. Depois de algum tempo está Jesus caminhando na frente do mar, está lá Pedro e seu irmão no barco do Pai, consertando, lavando as redes, e Jesus passa e diz assim: vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pedro, se estava pedindo um sinal de Deus, se era para seguir Jesus, ali ele recebeu, diz que ele largou tudo e começou a seguir Jesus. Quando ele está andando com Jesus, Jesus o chama pelo nome Simão. E diz, eu não vou te chamar de Simão. Simão é pouco para ti. Simão, na sua origem mais antiga, vai significar pedrinha pequena, como se fosse pó. E aí, Jesus dá um novo nome para Pedro e chama Cefas, ou Kefa, em aramaico, que traduzido para o grego é Pedro, que a gente conhece como pedra. Aquele encontro com Jesus, é que começou a andar com Jesus, e Jesus lhe deu um novo nome, e lhe deu uma nova identidade. Você é mais do que isso. Você é mais do que isso, Pedro. Você não é isso que pela vida inteira falaram de ti. Você não é só Simão. Você é Simão Pedro. Uma pedra, uma rocha a mais para você. Mas Pedro se mostrou durante toda a história e trajetória com Jesus não tão firme como rocha. Houve momentos em que Pedro tinha fé demais e Deus o usou maravilhosamente. Houve aquele momento em que Jesus subiu o monte da transfiguração e levou Pedro, Tiago e João, e Pedro foi o único que teve coragem de falar. Estava todo mundo ali olhando Moisés, Elias e Jesus assim, né? E aí Pedro disse assim, será que não dava para a gente fazer umas tendas para ficar todo mundo por aí? Vamos ficar mais um pouquinho? Aí Deus tem que intervir e dizer assim, este é o meu filho amado, escuta ele, a ele ouvi. Em outras palavras, Pedro, calma Pedro, escuta Jesus, deixa meu filho falar. Houve outro momento em que Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, tu és Pedro. Jesus diz, esse é o cara que eu vi. Esse é o cara que eu chamei de Pedro. Queridos, há momentos da nossa vida em que a gente não vive de acordo com aquilo que Deus diz que a gente é. Mas não quer dizer que a gente deixou de ser. Aquilo que Deus diz sobre nós não muda. Nós é que mudamos e não vivemos naquilo que Deus fala sobre a gente. Pedro era assim. Houve um momento em que Pedro estava diante de uma tempestade no mar e viu o Senhor vindo e disse, Senhor, se é tu mesmo que está andando sobre a água, me manda ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro foi. Ele andou em cima d'água. Que homem! Jesus, num dado momento, estava falando para os seus discípulos
que ele deveria ser morto em Jerusalém. E Pedro diz: não, Senhor, não tem que ser assim. E aí Jesus olha para ele e diz assim: arreda Satanás. Você não se identifica com Pedro? Às vezes a gente está lá em cima bombando, a gente fala os negócios que a gente não sabe nem de onde veio, diz: só pode ter vindo do céu esse negócio. E a gente fala e de repente a gente está lá encapetado, atrapalhando Jesus. É ou não é verdade? Às vezes não está encapetado, mas está ouvindo o diabo e falando o que o diabo fala. Às vezes dentro de casa a gente está fazendo isso, né? Misericórdia, que Deus nos ajude a não falar coisas que Deus não falou sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida financeira. E Pedro era assim, inconstante. Sobe e desce. Tem um momento, depois de andar 2 anos e quase 3 anos com Jesus, eles estão sentados à mesa, vão fazer uma ceia de Páscoa, é a última ceia. Depois de eles terem comido, Jesus tira o seu manto, se enrola numa toalha, pega uma bacia e vai direto para Pedro. Eu imagino que foi direto para Pedro. E Pedro diz: não, Senhor, tu não vai lavar meu pé. E Jesus diz: cara, se eu não lavar teu pé, tu não pode ter parte comigo, então lava tudo. Porque eu quero ter tudo contigo, Jesus. E aí, sentado naquela mesa, naquela mesma noite, Jesus disse: um de vocês vai me trair. E ele disse: será que sou eu? João estava sentado do lado de Jesus, do outro lado da mesa. Ele disse assim: pergunta para ele. Aí João pergunta: quem que é, Senhor? Pedro ali dizendo: não, eu não sou digno que Jesus lave o meu pé. Mas depois ele já pensou bem que eu posso trair, né? Vai que sou eu o traíra. Quem será que é? E aí depois Jesus está falando de novo sobre o fato de ser morto. E ele diz: Senhor, jamais vou te abandonar. Jesus disse: não, todos vocês vão fugir. Eu não. Os outros podem fugir. Eu não vou fugir. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Não, Senhor, não. Mas quando Pedro vê que o negócio fica feio, lá no jardim, ele e João vão seguindo de longe, e aí ele entra lá dentro da casa do sumo sacerdote, e Pedro começa a ser acusado de andar com Jesus, e ele fica com medo. E aí aquele medo que a gente sente, que todo mundo sente, porque hoje ninguém pergunta para nós: tu nega Jesus? Porque hoje é tranquilo. Naquela época ele tinha medo de morrer. A gente não tem medo de morrer por vir na igreja, por seguir Jesus. Então as pessoas não nos perguntam isso. Então a gente nunca negou Jesus dessa forma. Mas, queridos, eu não me acho muito diferente de Pedro. Imagino que você também não. Porque naquele momento em que ele diz: não, eu não ando com Jesus. Não, esses negócios de crente não é comigo não. Não, eu não sou muito crente não. Eu vou lá de vez em quando. É a mesma coisa. E Pedro nega. E é interessante que quando lá em Lucas relata essa parte, diz que Jesus está saindo do pátio e ele sabe exatamente onde está Pedro, e vira para Pedro, e os olhos dele se encontram, e Pedro sente. Jesus não viu Pedro negar. E eu não imagino que Jesus tenha dito assim, né? Te falei. Porque Jesus não viu Pedro negar. Eu imagino que Jesus olhou para Pedro como sempre olhou. Aquele olhar, sabe, de quando a gente está preocupado, você não pode ajudar alguém, mas você queria muito estar com aquela pessoa, mas não pode naquele momento. E você dá aquela olhada dizendo assim: eu acredito em ti, não desiste não, fica firme, eu vou ficar bem. Eu acredito que foi esse olhar que Jesus deu para Pedro. Só que Pedro teve a sua alma traspassada e diz que ele chorou amargamente. Desde então, Pedro se sentiu indigno de estar diante de Jesus, como muitos de nós nos sentimos às vezes. Pedro se sentiu indigno
de andar com Jesus. Ele não se sentia pronto, preparado, nem para dizer que tinha um compromisso com o Senhor, por conta de tudo aquilo que ele havia feito. Quando Jesus ressuscitou, ele diz assim: diga aos meus irmãos e a Pedro que eu vou adiante deles e nós vamos nos encontrar. Jesus disse: avisa Pedro. Eu não quero que Pedro falte na reunião. Eu vou me encontrar com os meus discípulos, mas fala para Pedro que é para ele ir, porque eu não desisti dele. E Pedro está lá dentro de casa e Jesus aparece. Depois está lá naquela outra reunião em que Tomé estava querendo ver Jesus e Pedro está lá e vê de novo. E aí Jesus diz para eles assim: escuta, nós vamos nos encontrar mais um pouquinho. Eu tenho uma promessa para vocês. Vocês têm que aguardar. Eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês têm que aguardar. Mas daí, aquilo aconteceu na primeira semana. Jesus só subiu aos céus 40 dias depois. Passou uma semana e provavelmente Jesus não apareceu de novo. Passou outra semana e Jesus não falou nada. Eles estavam em Jerusalém. E o que eles fizeram então? Eles voltaram para casa. Eles voltaram para Galiléia. Lá em João 21, no primeiro versículo, você vai perceber que lá diz que Pedro estava na Galiléia e ele disse para os seus colegas de ministério: eu vou voltar a pescar. Jesus um dia o chamou para ser pescador de homens e ele nunca mais tinha entrado num barco profissionalmente para pescar. Mas ele depois de um tempo achou que aquilo tinha acabado na vida dele. Que o seu chamado em Deus tinha se encerrado. Tudo bem, Deus me ama, Jesus me ama, Ele me perdoou, mas eu não sou digno de mais nada. Que eu vou querer fazer alguma coisa para Deus? Eu até queria poder fazer alguma coisa para Deus, mas quem sou eu? Eu não sei fazer nada. Eu já tentei colocar todos os meus talentos à disposição de Deus e só deu errado. Eu disse que eu queria fazer tenda, Deus mandou eu ficar quieto. Eu quis consolar Jesus, consolador não deu. Ele me disse que eu estava encapetado. Eu fui tentar dar uma de guarda-costa de Jesus, cortei a orelha do cara lá no jardim, e Jesus foi lá e colou a orelha do cara de novo. Jesus não deixou nem eu deixar o serviço pronto. Claro que ele não estava chateado com Jesus, mas eu vejo um homem que tinha desistido de si mesmo. E ele disse: eu vou pescar. Quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. E fazia bem. Eu sou pescador. Vou fazer o que eu sei fazer. Vou sempre amar Jesus, vou lembrar dele a minha vida inteira, é óbvio, né? Meu Deus, o que é a nossa vida sem Jesus, né? Meu Deus do céu. Mas não, eu não acredito que haja algo de Deus para mim. Eu vou pescar. E ele chamou os caras que eram amigos deles. Outros também eram pescadores. E diz que eles pescaram a noite inteira. Lá naquele mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. O mar que eles conheciam. O mar que eles tinham pescado a vida inteira. E não pegaram nada. E aí naquele outro dia de manhã, depois de não terem pegado nada, fizeram só pesca esportiva. E mesmo assim não pegaram nada. Eles já estavam encerrando o trabalho, quando viram um homem na praia. O homem na praia: ei, pegaram alguma coisa?
Não! Joga do lado direito do barco. Já ouvi pescador explicando que tem um lado melhor para jogar. Ele deve ter pensado assim: eu já joguei do lado direito, joguei do lado esquerdo, do lado da frente, do lado de trás, já pulei na água, já fiz tudo, não tem peixe. E diz que ele então lançou a rede e não conseguia nem puxar. E diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Eles contaram. Fizeram questão de contar. Está escrito aqui. 153 grandes peixes. E aí João, que eu acho que era o mais esperto, olhou para Pedro e disse assim: ô Pedro, cara, só pode ser Jesus. Ele já fez isso outra vez, tu lembra? Lembra aquela outra vez que a gente jogou, aí não pescou nada? Ele mandou jogar do lado direito, a gente pegou? Cara, é Jesus. Pedro, quando viu que era Jesus, se vestiu, se jogou na água e no que foi, ele chegou na praia, o barco já estava chegando, Pedro, agoniado, foi nadando, podia ter ido de barco. E eu imagino Pedro saindo da água, todo molhado, chegando diante do Senhor na areia. E ele chega, o que ele vê? Jesus com a vara na mão assim? Não. Ele vê que tem uma fogueira e tem ali algo na brasa já assando. E aí Jesus só diz assim: pegaram alguma coisa? Traz alguma coisa do que vocês pescaram para a gente comer. Querido, isso é o que Jesus faz contigo. É o que Jesus faz com a gente. A gente tem uma visão, às vezes, assim, que a gente está tão sozinho, que Deus não está ali, que Ele não está vendo o que eu faço, que o que eu faço está totalmente dissociado da minha vida, que o fato de eu estar lá dentro da minha empresa, estar lá no meu trabalho, estar na escola, estar em casa, é uma coisa totalmente separada da minha vida com Deus, que isso não... eu estou ali vivendo o meu dia a dia, que servir a Deus e viver com Jesus é outra coisa. Querido, é maravilhoso ver que Jesus usou do que Pedro estava fazendo para ter um encontro de novo com Ele. Jesus vai onde você está. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus tem estado contigo lá onde tu está. Só que talvez a gente não vê, porque nós estamos distraídos com as pessoas, com as ofensas, com os problemas, com os nossos afazeres, com o dinheiro que a gente não tem. A gente está tão distraído que não vê que Jesus está ali já com um peixinho na brasa, dizendo: traz para mim um pouco do que tu fez hoje. Traz para cá um pouquinho daquilo que tu viveu hoje. O que tu conseguiu produzir hoje? Olha, Jesus, eu sozinho nada. Foi só quando o Senhor mandou jogar a rede que pesquei. Mesmo assim, traz um pouquinho do que tu pegou. Jesus não despreza você. Diz o texto, no versículo 14, que eles não tiveram coragem de perguntar: quem é você? Porque eles sabiam que era Jesus. Querido, você vai ter certeza quando Jesus estiver contigo. Só que você precisa estar olhando. Se nós não estivermos olhando, atentos, se nós estivermos distraídos, nós não vamos conseguir ver o Senhor lá na praia, acenando para nós, dizendo: e aí, como foi o teu dia? Resolveu o problema? Não! Faz assim! Ei, como é que foi lá no trabalho? Tudo certo? Não! Faz assim! Ei, tudo bem em casa? Não? Faz assim, ó. E vem ficar comigo. Eles sentam, comem.
E diz o texto, João 21:15, que depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, chamou de Simão, olha só, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você teria coragem de responder sim a essa pergunta? Você acha que você ama Jesus mais do que os outros? Você está muito confiante em você mesmo? Mesmo depois de tudo isso que a gente passa, a gente se sente tão confiante. Às vezes a gente está tão confiante de que está tudo ok, que apesar de eu estar vivendo assim, meio atrapalhado, tá legal, eu vou tocar sim. Tem gente que consegue tocar a sua vida do jeito que está. E aí Jesus pergunta, tu me ama mais do que estes? Porque era isso que Pedro estava tentando dizer a vida inteira. Jesus, eles gostam de ti, mas eu sou mais. Eu gosto mais. Porque tudo Pedro estava lá assim, ó. Me escolhe. Eu aqui. Jesus fazia uma pergunta, Pedro respondia. Eu vou. Quem vai fazer? Eu vou. Esse era Pedro, tentando mostrar para Jesus pelo que fazia, que o amava tanto. E ele viu que não deu certo. Ele viu que tudo aquilo que ele fazia, no fim, não deu o resultado que ele queria. E ele se frustrou. Frustrado com a sua vida com Deus. Porque ele percebeu que quanto mais ele fazia, menos ele tinha. E ele responde, sim, Senhor, sabes que eu o amo. Se nós fôssemos traduzir do grego, literal, para o português, as perguntas ficariam assim, Simão, filho de João, você me ama incondicionalmente, sem me pedir nada em troca, mais do que estes? Pedro responderia assim, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como meu amigo. Ele respondeu a pergunta? Não. A palavra amor aqui é filéu e lá em cima é ágape. Jesus pergunta, você me ama ágape? Ele responde, eu te amo filéu. Eu te amo como amigo. O único amor que eu tenho é esse aqui. Eu te considero meu amigo. E aí Jesus disse para ele, então alimenta os meus cordeiros. Disse Jesus. Depois Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama, ágape? Ele disse, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo como amigo. Então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama como amigo? Aí Jesus mudou a palavra. Lá no texto grego, a palavra amor dita por Jesus agora mudou, não é mais ágape, é filéu. Jesus questionou até mesmo aquilo que Pedro estava dizendo ser certeza. Pedro, será que realmente tu me ama como amigo? E aí Pedro responde. Diz que Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E disse, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo como amigo. Querido, o Senhor sabe a tua limitação. A pergunta é se você sabe. Ou você pensa que você é super-herói. Ou você acha que você é muito top e que tudo que você faz é certo e dá certo. Deus sabe que você é limitado. Você sabe? Um sinal de que a gente não sabe é que a gente fica frustrado com os nossos próprios esforços. Se você se frustra com a sua vida, é porque você acha que merece e que pode fazer uma vida de grande sucesso. É a mesma coisa que Deus te colocar num nível de amor, que é o ágape, e você diz, não, eu te amo como amigo. Mas não foi essa a pergunta que ele fez.
Ele não te perguntou se tu o ama como amigo, ele perguntou se você está disposto a amá-lo incondicionalmente, com tudo o que tem, com tudo o que é. E ele respondeu, eu te amo como meu amigo. E ele achou que estava suficiente, porque ele não tinha consciência da sua limitação. E aí é que está o grande segredo do amor de Deus. Deus nos ama tendo completa consciência das nossas limitações. Você sabendo ou não, Deus sabe que você é limitado. E ainda assim, olha o que Ele diz para ti. Então, cuida, apacenta, alimenta, pastoreia as minhas ovelhas. O que um pastor tem de mais valioso? O cajado? Não, as ovelhas. A coisa mais preciosa de um pastor não é seu cajado, são as ovelhas. E o que Jesus pediu para Pedro cuidar? Do que ele tinha mais valor. Pedro, tu cuida do que eu tenho mais amor e apreço? Tu cuida das minhas ovelhas porque eu não vou estar aqui? Que honra! Que honra! Que honra Pedro deve ter sentido naquele momento, porque ele disse, como é que eu vou fazer algo que o Senhor estava fazendo? Aí Jesus explica como. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. O texto está falando da forma como Pedro iria morrer, que ele seria preso e crucificado, morto como o Senhor. Mas fica um princípio para nós. Cuida das ovelhas de Jesus e esteja consciente de que o jovem, o crente imaturo, o crente que não é maduro, ele vai onde quer e age como bem entende. Esse era Pedro antes de ser restaurado por Jesus. Aí ele diz, mas quando você amadurecer, vão te levar onde você não quer ir, mas você vai. Porque mais importante é cuidar das ovelhas de Jesus do que sair bem. Pedro entendeu que o amor de Deus o havia alcançado e jamais desistido dele. Não porque ele tinha todas as características necessárias para ser um grande pastor ou um grande apóstolo, mas porque ele havia sido chamado para isso. Você foi convidado pelo Senhor a fazer parte da família de Jesus Cristo, onde todos nós somos irmãos e nós temos que cuidar uns dos outros. O Senhor te chamou para apacentar as pessoas a quem Ele ama. Você não precisa ser um pastor de púlpito, porque pregar é fácil. E a função de pregar num culto é 20% do trabalho de um pastor. Porque, na verdade, é 100% o nosso trabalho é cuidar das pessoas. Pregar é a coisa mais simples do processo. A maior missão é cuidar das pessoas. E eis o grande desafio. Por que ele não desiste de ti? Porque ele acredita que você pode cuidar das ovelhas dele. Assim como Jesus não desiste de você, não desista de ninguém. Olha a história de Pedro. Eu te contei toda a história de Pedro até aqui, para a gente enxergar um Pedro igualzinho a gente. E o que fez Pedro ser o que foi? Jesus não desistiu dele. E Jesus disse, tu me ama como amigo? É suficiente. Me ama como amigo? Sim, Senhor. Tu sabe que esse é o meu limite. Tu sabe que o meu amor não é ágape.
Tu sabe que o meu amor às vezes é interesseiro. Tu sabe, Senhor, que o meu amor não é grande o bastante. Tu sabe, Senhor, que o meu amor é limitado. E aí Jesus diz assim: é isso aí? É isso que tu tem para mim? Apacenta as minhas ovelhas. É suficiente. Você já desistiu? Deus não desistiu de você. Você já desistiu do seu chamado de cuidar das pessoas que estão ao seu redor? Cuidar da sua família? Cuidar dos seus irmãos? Cuidar daquelas pessoas no seu trabalho? Não desista de cuidar de ninguém. Apacenta as ovelhas de Jesus, porque as ovelhas de Jesus não estão só aqui dentro, elas estão lá fora. E são essas que nós temos que buscar. E eu não estou falando de você ganhar gente e trazer gente para a igreja. Trazer gente para a igreja não é cuidar de gente. O que é cuidar de gente? É fazer o que Jesus fez. Jesus tolerou um Pedro inconstante. Tolere as pessoas que estão lá contigo. Aquela gente difícil, complicada igual você. Né? Igualzinho a gente. Aquela gente complicada com quem a gente convive. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos. Gente complicada, inconstante. Às vezes ama a Deus, às vezes não ama a Deus. Às vezes quer, às vezes não quer Jesus. Vem uma semana, depois outra semana não vem. Quer um pouco, depois não quer mais. Diz que quer muito, daqui a pouquinho já desistiu. Não desista você. Porque Jesus não desiste de ti. Não desista de cuidar de ninguém. Não abre mão. Só que só consegue viver assim quem já não é mais jovem. Só quem não é imaturo. O imaturo, e eu não estou falando só imaturo espiritualmente, imaturo como pessoa. Ele é assim, ó. Ele age como ele bem entende. Ele vai onde ele quer. Ele só faz o que ele quer. Esse tipo de gente não consegue cuidar de ninguém, porque eles mal conseguem cuidar de si mesmos. Quando a gente amadurece, a gente começa a ver que as pessoas vão fazer conosco coisas que a gente não gostaria que elas fizessem. Elas vão nos levar a lugares onde a gente não gostaria de ir. A gente vai se meter em encrenca que não queria se meter. A gente vai ouvir bobagem que não gostaria de ouvir. As pessoas vão ser injustas com a gente. Elas vão dizer que a gente fez coisa errada e coisa ruim para elas, quando a gente só quis ajudar. E você não vai se sentir mal por isso. Dizer, tadinho de mim, quanta injustiça que fizeram comigo. Eu só fiz o bem sem olhar a quem. E agora, olha o que eu colho. Faça o mesmo que Jesus fez por ti. Ele não desiste. Nós vemos que depois desse fato, mais alguns dias, e o Senhor Jesus os levou a um monte, onde Ele deixou seu último recado para os seus discípulos. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos não é dar aula, não é fazer palestra, não é dar cartãozinho. Isso tudo pode acontecer. Fazer discípulo é pegar alguém pela mão e dizer assim: eu estou andando com Jesus, eu quero te ajudar a andar com Ele também. Vamos lá? Eu sou limitado. Tem coisas que eu não posso fazer, mas Deus pode. O que nós não podemos é desistir. A pergunta do Senhor para ti nessa noite é: qual o tamanho do teu amor? O quanto você me ama? Pergunta o Senhor. Não se sinta culpado pela resposta. Simplesmente lembre que eu te amei primeiro, diz o Senhor. Eu não quero que você se sinta culpado ou ache que seu amor é pequeno. Eu só quero que você esteja consciente do quanto você me ama e o quanto mais você quer me amar.